Olá, etapa 18, aula 81, História. Hoje nós vamos estudar as capitanias hereditárias. Sabemos que depois da conquista de parte da América, feita pelos espanhóis, e a outra parte das Américas, feita pelos portugueses, começou a acontecer algumas disputas pelas novas terras entre os portugueses e os espanhóis. Os portugueses, para evitar ataques espanhóis às terras que correspondiam a parte do Brasil, tomaram uma atitude para defender os seus interesses. A solução encontrada foi a seguinte: Portugal dividiria os territórios da América Portuguesa e os entregaria às pessoas interessadas em investir no desenvolvimento dessa região. O rei português Dom João III dividiu o seu território na América em 15 lotes de terra correspondentes a 14 capitanias e as entregou para os chamados capitães donatários. Esse sistema foi oficialmente implantado a partir de 1534. Vamos ver quem eram os donatários que receberam essas capitanias. Os donatários eram comerciantes e pessoas da pequena nobreza de Portugal, que tinham boa relação com a coroa portuguesa. O desenvolvimento da capitania era função exclusiva do donatário, que recebia o direito de exploração da terra. Vamos ver como funcionava esse sistema de capitania. A terra que era entregue aos donatários não pertencia a eles, mas ao rei de Portugal. Entretanto, a carta de doação dava-lhes o direito de fixar-se na colônia para administrar sua capitania da melhor forma que fosse possível. Na capitania, os donatários eram a maior autoridade existente, e os delitos e faltas cometidas por eles deveriam responder ao rei. Os donatários também, eles tinham a função, a missão, de promover o desenvolvimento da infraestrutura dessa capitania, para atrair interessados em instalar-se na capitania. Os donatários tinham direito de cobrar impostos em sua capitania e de fazer a distribuição da terra, que eles chamavam de sesmarias, conforme lhes interessasse. Era essencial que os donatários desenvolvessem uma estrutura que fornecesse o mínimo de segurança para a sua capitania. Isso ocorria por meio de fortificações, que tinham o objetivo de expulsar os invasores estrangeiros, principalmente os franceses, e que lhes garantissem proteção para os ataques de povos indígenas hostis aos portugueses. Bom, os donatários, que não eram os donos da terra, eles apenas administravam a terra. Por outro lado, possuíam alguns privilégios jurídicos e fiscais, como eles podiam escravizar os indígenas, cobrar tributos e doar lotes de terra não cultivados, o caso, as sesmarias, explorar a região e usufruir de todos os seus recursos naturais, donde uma porcentagem pertencia à coroa, desde animais, madeiras e minérios. Novamente torno a falar. Apesar de possuírem grande poder, as capitanias não pertenciam a seus donatários, pertenciam à coroa portuguesa, que cobrava o imposto denominado, ou seja, 10% de toda a produção da capitania tinha que ser pago à coroa portuguesa. Como eu já mencionei, Portugal criou 14 capitanias e dividiu em 15 lotes de terra e entregou a 12 capitães donatários. A seguir, eu vou
nomear as capitanias e os seus donatários. A capitania do Maranhão, lote 1, ficou com o donatário Aires da Cunha e João de Barros. O Maranhão, lote 2, ficou com Fernando Álvares de Andrade. A capitania do Ceará, com Antônio Cardoso de Barros. A capitania do Rio Grande, Aires da Cunha e João de Barros. Percebam que tem alguns aí que pegaram 2 capitanias, né? A do Itamaracá ficou com Pero Lopes de Souza. Pernambuco ficou com Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos ficou com Francisco Pereira Coutinho. A de Ilhéus com Jorge de Figueiredo Correia. A de Porto Seguro com Pedro do Campo Tourino. A do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. A de São Tomé ficou com Pero de Góes da Silveira. A de São Vicente com Martim Afonso de Souza. A de Santo Amaro com Pero Lopes de Souza e a de Santana também com Pero Lopes de Souza. Observe esse mapa aqui do Brasil, né, já com a divisão, com o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas, né, que foi essa divisão de terras, né, do Brasil. O lado que pertencia à Espanha e o lado colorido aqui que pertencia a Portugal. E aqui as capitanias respectivas. Mas, como nem tudo são flores, né? Essa ideia da coroa portuguesa de dividir em capitanias, o que aconteceu? Não prosperou muito, não, tá? Não teve muito sucesso, não. Por quê? O sistema de capitanias sofreu com a falta de recursos. Algumas foram abandonadas pelos seus donatários. E em outras, jamais seus donatários estiveram ali. Igualmente, sofreram com os ataques indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras. Lembra que no início, né, as terras do Brasil tinham os únicos donos, né, os donos verdadeiros da nossa terra, né, os indígenas. E com todos esses problemas, somente 2 capitanias foram bem-sucedidas. 2 capitanias deu certo, que foi a capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. Nós já falamos isso nas aulas anteriores. A capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras. Então, essas foram as 2 capitanias assim que prosperaram, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Bom, quando a coroa portuguesa percebeu que o sistema de capitanias hereditárias havia falhado, a colônia, no caso o Brasil, né, passou por uma reforma administrativa e a coroa portuguesa instituiu um outro tipo de governo aqui, o governo geral. Nós vamos estudar mais para frente. Até a próxima aula.